mas eu creio que dá para se espalhar um pouco e ter a visibilidade melhor do batismo. Queria falar com o nosso irmão Bruno, porque eu acho que o megafone vai dar problema aqui, não sei se apita. Convidar nosso irmão Romero, com a banda, com a orquestra, para executar o hino. Nossa irmã Valdênia e o grupo Adoradores do Rei, parte desse grupo aqui presente. E queremos aproveitar para dar boas-vindas aos amigos não evangélicos que estão aqui conosco nessa manhã de bênção para a igreja. Esse local onde o pastor Jaime irá realizar esse batismo, ele foi batizado aqui nesse local. E muitos outros já foram batizados aqui. Diferente do ano passado, esse ano tem um volume d'água maior. Mas o Deus continua sendo o mesmo. Está aqui presente para proporcionar muita alegria para a igreja. Pedir que ninguém entre na água, com exceção dos cooperadores com o pastor Jaime e aqueles que irão descer as águas batismais, por gentileza. Irmã Valdênia? Ó, o público é aqui em cima dessa pedra, pastor Valdênia. Eita, grande Deus! Aqui é muito bom. Glória a Deus! 447. Nascer de novo. Nasceste de novo, andas já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação, e o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito. Não demores,
abençoados. Queremos ouvir com a orquestra mais um hino de Borromero. Em seguida, estaremos ouvindo a palavra de Deus nesse momento muito sublime para a igreja. Glória a Deus. O pastor Jaime já está começando a fazer os procedimentos com a presença do evangelista Hamilton, evangelista Francisco Santos, presbítero Daniel. E essa é uma manhã de muita alegria e joia. Em seguida, a orquestra, o pastor Rufino, estará entregando a palavra de Deus nesta manhã. Deus. Glória a Deus, a presença de Cristo aqui nesta manhã, para salvar, para curar, para batizar com o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia. Quanto isso, glorifiquemos ao Senhor, louvemos a Ele. Saudar todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amados e queridos irmãos, eu quero confessar que estou muito feliz nesta noite, nessa manhã. Meu coração transborda de alegria, sinto-me maravilhado ao contemplar esta grande multidão aqui, à beira desta água, para cumprir com a ordenança a qual ordenou Jesus Cristo para o batismo. E oportunidade de agradecer ao pastor Jaime pela confiança, ao evangelista Eudes pela confiança, de nos confiarem a oportunidade, o privilégio de trazer a palavra do Senhor nessa manhã. Quero pedir a atenção de todos para que você possa entender a palavra do Senhor. E quero deixar um versículo, quero ler um versículo por base, para tomar base das palavras e entregar nessa manhã aqui, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3 e versículo de número 19, quando a palavra diz assim: arrependei-vos, pois,
e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos sérios pela presença do Senhor. Amados e queridos, já estamos aqui na realização de um batismo nas águas. Sabemos que é uma ordenança de Jesus Cristo, quando Ele mesmo deu o exemplo, batizando, se deixando pelo Batista lá no Rio Jordão. E Ele ordenou aos discípulos ou aos seus apóstolos que batizassem. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, verso 19, ele diz assim: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não só ordenou os apóstolos para que batizassem, mas ele ordenou também aos candidatos a que fossem batizados. O Espírito Santo inspirando a Pedro, e quando ele fazia um discurso, aí nós encontramos isso no livro de Atos, capítulo 2, o verso de número 38, quando ele disse assim: arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Esta ordenança, para que possa ser realizada ou ministrada na vida do candidato, se faz necessário que ele se converta, ele se arrependa e se converta. É o que fizeram todos esses que estão vestidos de brancos aqui, que descerão as águas batismais logo mais. E esta conversão eu gostaria de enfatizar aqui a conversão, para que possamos entender, realmente é uma coisa que acontece a partir do nosso interior, mas para que possamos entender perfeitamente esse processo. A palavra conversão, ela literalmente significa virar-se para a direção oposta, ou seja, fazer um 180 graus, virando para a direção oposta, voltando na direção oposta. Por que o homem precisa fazer isso? Porque o homem, ao pecar, irmão, ele perdeu a direção. A palavra pecar, ela no original significa errar o alvo. Quando o homem pecou, ele errou o alvo, ele perdeu a visão e a direção da justiça de Deus, e ele começou a andar ao contrário da vontade de Deus, da justiça de Deus, e caminhar em direção à condenação eterna. E por isso se faz necessário ele se converter, ou seja, ele se arrepender, ele se voltar para Deus, dando as costas ao eu e ao pecado, e andando na direção de Deus. Todos os homens precisam fazer isso. Isso acontece, irmão, mediante a pregação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a bússola que norteia a direção certa, a direção da justiça de Deus. E ela não é tão somente a bússola para nortear a direção em que devemos seguir, como também ela é a luz para iluminar nesse mundo de trevas, para que possamos ver a direção correta que devemos andar para agradarmos ao Senhor Jesus, para agradarmos ao Deus nosso Pai, para que possamos ser filho de Deus. O salmista no Salmo 119, verso 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 130, ele diz: a exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Por isso se faz necessário expor a palavra de Deus para iluminar, para que as pessoas possam abrir os olhos e se convencer de que verdadeiramente precisam voltar para Deus, precisa seguir a justiça de Deus, para que sejam bem-aventurados. Nessa manhã nós estamos aqui falando para muitas pessoas que já passaram por esse processo, porém outras ainda não, e precisam fazer isso para que possam chegar perto de Deus, para que possam aproximar-se de Deus. Aí vem o arrependimento, e eu começo a ver que a conversão, ela tem pelo menos 3 passos. Ela precisa arrepender, que é o que leva o homem a abandonar o pecado. É quando ele se arrepende e abandonar o pecado, é o primeiro passo. E aí ele precisa da fé, para que ele possa andar na direção de Deus. Somente o arrependimento, como alguém diz: eu me arrependi, eu deixei o pecado, eu deixei as coisas. Isso fala simplesmente numa reforma humana, e que logo mais a pessoa retorna para o mesmo caminho que estava antes. Agora ele precisa se arrepender e ele precisa crer. É o segundo passo, ele precisa ter fé para ele andar na direção de Deus, ele deixar o pecado e andar na direção de Deus. E ele precisa do terceiro passo, a confissão, ele confessar
os seus pecados para que possa ser perdoado. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor e teu coração crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então precisamos desses 3 passos. Eu observando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos Salmos de número 119, versos 59 e 60, eu posso ali identificar esses 3 passos que, conforme o salmista fala, ele diz assim: observei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos, apressei-me e não me detive em observar os teus mandamentos. Quer dizer, ele diz: eu observei os meus passos, eu olhei para o meu caminho, eu vi que o meu caminho, o caminho que eu estava andando não era caminho certo, não era caminho, porque a Bíblia diz que é caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Até na dor, do riso terá dor o coração, e o fim da alegria a tristeza. Mas quando observa-se à luz da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, aí veremos que esse caminho não é certo para se andar. Existe um caminho excelente chamado Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho certo, esse é o caminho que deve andar, esse é o caminho que deve tomar. E quando eu entendo que o salmista diz: eu observei os meus passos, os meus caminhos, e voltei os meus pés para os teus testemunhos, ou seja, ele verificou que o caminho que ele estava tomando não era um caminho que levava a Deus. Eu quero advertir você nesta manhã: dá uma olhada, será que o caminho que você está seguindo, por mais perfeito que ele pareça, por mais bom que ele apresente ser, mas dá uma olhada, será que Deus está nele? Será que ele vai levar a Deus? Dá uma olhada nisso aí e verifica direitinho, porque você precisa andar na direção de Deus. Todo homem precisa de Deus, todos precisam seguir o caminho de Deus. Ninguém, como Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então nessa manhã é uma manhã de reflexão, onde você pode refletir na tua alma e ver: será que realmente eu estou no caminho de Deus? Será que esse caminho vai me levar a Deus? Foi assim que o salmista fez. E quando ele viu que o caminho que ele estava levando não estava certo, ele disse: Senhor, eu voltei agora os meus pés para os teus testemunhos, ou seja, eu fiz um 180 graus, eu me converti e voltei para os teus testemunhos. Você vê que ele não diz que voltou para uma religião, mas para os testemunhos. Onde estão os testemunhos de Deus? Estão na sua palavra, aleluia. E ele voltou-se para a palavra de Deus, e ele disse: apressei-me, não me detive em observar os teus mandamentos, apressei-me em voltar para o meu pai. Quando eu olho para a história do filho pródigo, para a parábola do filho pródigo, aquele filho que se distanciou do pai, foi para uma terra longínqua, desperdiçou os bens e começou a viver uma vida dissoluta, uma vida miserável, uma vida sofrida. Mas chegou um ponto que ele começou a observar o seu caminho, ele começou a reconhecer que estava, porque para se arrepender precisa reconhecer que pecou, precisa reconhecer que errou. Isso é o que acontece na vida de muitas pessoas, é que não acontece na vida